Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. Hoje vamos estar iniciando o tema sobre os sistemas hidráulicos. Previamente, nós vimos aí toda a parte de introdução de automação, falamos principalmente lá do nosso sistema pneumático quanto à produção, tratamento e distribuição do ar comprimido. Vimos lá alguns elementos dos sistemas de automação, dos nossos automatismos, né? Vimos os atuadores, as válvulas, todos aqueles tipos diferenciados. Vimos também os atuadores hidráulicos e as válvulas hidráulicas, mas vamos acabar revisando eles aqui também, porque vamos utilizar ao longo dessa segunda parte da disciplina. Vimos também a parte de montagem de circuitos, seja circuitos pneumáticos ou circuitos eletropneumáticos, e vamos aplicar alguns desses conceitos também para a montagem de circuitos hidráulicos. Então, a primeira pergunta que vem à mente é quando usar esses sistemas hidráulicos? Nós vimos lá que uma das principais diferenças entre os sistemas pneumáticos e hidráulicos é o tipo de fluido utilizado. Na pneumática, nós vamos usar o ar, na hidráulica, nós vamos usar óleos, principalmente. Nós vamos ver também essa parte de fluidos. Porém, tem algumas diferenças na construção, porque quando você está lidando com pneumática ali, as pressões vão ser maiores. Então, os automatismos da pneumática e da hidráulica vão ser um pouco diferentes. A hidráulica vai ser um pouco robusto, porém o princípio de funcionamento é praticamente o mesmo. Então, surge a segunda pergunta: por que nós vamos usar esses sistemas hidráulicos? E para isso, nós vamos entrar aí nos conceitos básicos da hidráulica. Então, quem aí lembra de mecânica dos fluidos vai se sentir em casa, porque a gente vai pegar só alguns conceitos básicos aqui que a gente vai usar durante essa segunda parte da disciplina. O primeiro deles é a compressibilidade. E o que seria esse termo? Basicamente, quando a gente está se tratando de fluidos, nós temos ali um fluido líquido, né, que pode ser o óleo, a água, entre outros, e podemos ter o fluido gasoso, que no caso nós usamos lá na pneumática o próprio ar atmosférico. Porém, tem uma principal diferença deles que é a compressibilidade. Se você pegar o fluido gasoso e comprimi-lo até um certo ponto ali, a nossa solução, né, o nosso ar, ele vai se saturar e vai começar a liquefazer. Então, ele vai mudar de fase. Então, se você estiver comprimindo ali, dependendo da quantidade de força que você está usando nessa compressão, você vai conseguir chegar ali num estado líquido, passar do gasoso para o líquido. Porém, quando você usa um material como o nosso óleo hidráulico que nós vamos utilizar, não vamos ter uma redução de volume assim significante, porque vai ter uma redução de volume. Ele é incompressível, porém ali chega numa faixa bem baixa ali, 5% no máximo. Então ele não vai conseguir ter essa mudança de fase. Então, a partir disso, nós conseguimos definir os fluidos compressíveis e os incompressíveis, que basicamente os compressíveis vão sofrer redução do volume quando são submetidos à ação de uma força, e os incompressíveis eles vão ter essa resistência e essa redução de volume, então não vai ter também a mudança de fase lá como acontece nos fluidos gasosos. Uma dos outros conceitos básicos que nós vamos utilizar durante a disciplina é a lei de Pascal, que nós já vimos até na parte da hidráulica lá, que basicamente é a parte da fórmula de Pascal lá que relaciona a nossa força, área e pressão. Nós conseguimos aí fazer cálculos que vão determinar o tamanho do cilindro que nós vamos usar, o diâmetro do êmbolo, do pistão e tudo isso que nós já vimos previamente lá na parte de atuadores. Temos também o princípio da prensa hidráulica, que é agora como a gente está trabalhando com um fluido incompressível, nós conseguimos transmitir essa força a partir dele. Então, por exemplo, se tivermos aqui um peso que está fazendo uma força aí de 10 kg força,
sobre essa área de 1 centímetro, então vamos ter uma força aí de 10 quilogramas força centímetro ao quadrado. Isso aqui é mais ou menos 10 atm. Então, basicamente, essa força vai ser transmitida pelo líquido aqui dentro e vai fazer a força aqui do outro lado. Basicamente, toda aquela parte de elevadores hidráulicos que a gente vê em oficinas mecânicas utilizam esse princípio aí para atuar. Então, basicamente, todo volume deslocado nesse ponto vai ter um volume equivalente no outro ponto. Então, se, por exemplo, aqui foi deslocado 10 centímetros, nós podemos fazer uma relação lá e ver qual que vai ser o volume deslocado aqui. No caso, o volume deslocado vai ser 1 centímetro. E dá para fazer essa relação aqui. Por exemplo, 1 centímetro ao quadrado vezes 10, 10 centímetros. Aqui, como tem uma área de 10 centímetros ao quadrado, ele vai deslocar um volume de 10 centímetros cúbicos, né? Então, ele vai mover só 1 centímetro. Fora de escala, mas basicamente esse é o princípio da prensa hidráulica que vocês já viram previamente aí durante todo o curso da engenharia mecânica e no BCT também. Então temos aí a transmissão hidráulica de força e energia, que você vai ter ali a parte mecânica, também temos uma parte elétrica que a gente vai usar com os compressores, e a gente falou também da parte hidráulica e pneumática. Certo, outro princípio importante é o princípio de Bernoulli, que basicamente nos diz que se o nosso fluxo for constante, a nossa energia cinética vai ser constante também nesse vaso aqui. Então, por exemplo, temos aí a área 1, que é essa parte aqui, e temos essa área 2. Então, sabemos aí que se o nosso fluxo é constante, a nossa área 1 vezes a velocidade 1 é igual à nossa área 2 vezes a velocidade 2. Então, isso vai ter que se igualar. Consequentemente, se o A2 é menor que o A1, quer dizer então que o nosso V2 vai ser maior que o V1. Então, basicamente, vamos ter que ter essa relação aí do nosso sistema. A nossa pressão também vai aumentar e vai abaixar, na verdade, né? A pressão vai reduzir e a nossa velocidade 2 vai aumentar. Temos também os tipos de fluxo, que isso aí vocês também viram lá na disciplina de mecânica dos fluidos. E basicamente vamos determinar aí o tipo de escoamento do nosso fluido, se ele é laminar, se ele está num termo aqui indefinido, né, entre laminar e turbulento, e se ele está turbulento. Então, podemos fazer essa determinação através do coeficiente de Reynolds. Aí temos duas formas aí que podemos utilizar para calcular o coeficiente de Reynolds. Nós até usamos, eu acho que na parte lá das válvulas hidráulicas, se eu não me engano. Mas aí vamos usar novamente durante o curso dessa segunda parte da disciplina. Então, basicamente, o coeficiente de Reynolds aí pode ser determinado pelo diâmetro interno do tubo, a velocidade média do fluido, a massa específica do fluido e a viscosidade dinâmica. Ou podemos simplesmente usar o diâmetro interno, velocidade média e a viscosidade cinemática do fluido. E por que nós queremos determinar esse tipo de regime? O que acontece é que nos nossos sistemas hidráulicos nós vamos depender muito da viscosidade do nosso fluido hidráulico. Então, nós queremos determinar ali um tipo de fluxo que seja laminar. Por quê? Porque se você tiver um fluido turbulento, um fluxo turbulento, as moléculas desse fluido vão interagir e vão ter essa geração de calor. Então, nós queremos eliminar, quer dizer, reduzir ao máximo essa geração de calor. Então, para isso, evitamos principalmente curvas muito acentuadas na nossa tubulação, então evitamos aí joelhos de 90 graus, tentamos aí deixar sempre um raio mínimo nas nossas tubulações de 2,5 assim a mais do diâmetro do nosso tubo. Então o raio vai ter que ser
vezes e meia maior que o diâmetro desse tubo aqui. Além disso, se a gente ter essa geração de calor, o que vai acontecer com a viscosidade do nosso fluido? A viscosidade é relacionada diretamente à temperatura, que nós vamos ver para frente, vai fazer então essa viscosidade cair e a força ali do nosso sistema também vai reduzir. Então a gente reduz a eficiência do sistema. Por isso, se vocês aí estiverem fazendo um trabalho, principalmente das máquinas, retroescavadeira, dozers, vocês repararem, todos esses vão ter um radiador ali para resfriar esse fluido, que a gente também vai ver uma parte dessa lá na frente, que é a parte de refrigeração offline. Mas vamos chegar lá. Por enquanto, só sabemos aí que não não vamos querer gerar calor aí no nosso sistema. Certo, então temos mais uma pergunta, que no caso deveria ser pergunta 3 aqui. Por que usar esses sistemas hidráulicos? Vamos ver então as características dos nossos sistemas hidráulicos. O primeiro deles aí, que vão ser sistemas autolubrificantes. O que isso significa? Como você está usando o fluido hidráulico ali, você vai ter uma lubrificação já. Quando nos sistemas pneumáticos, nós tínhamos que ter uma lubrificação lá com lubrifil para evitar contato metal-metal, em alguns casos lá nos nossos automatismos. Aqui nós não vamos ter esse problema porque o nosso sistema já está usando um lubrificante próprio para fazer todos os movimentos, então não vai ter tanto problema assim. Através também desse fluido que a gente vai estar usando, vamos poder ter variações micrométricas na velocidade. Então, toda aquela parte lá que a gente falou das diferenças pneumáticas e hidráulicas, agora entra aqui, que como você está usando um fluido ali que é mais viscoso, que é o óleo, você vai conseguir ter um controle maior da velocidade do seu sistema, assim também como a parada e inversão de movimento. E ali você vai trabalhar com pressões maiores, vai fazer forças maiores e, consequentemente, você vai conseguir ter essa parte aí também de versão bem rápida. O que vai acontecer também com os motores os automatismos? Eles vão ter um tamanho menor relacionado com a potência consumida. Então, um motor hidráulico, ele é pequeno, porém, ele tem uma força ali absurda. É como se fosse assim um próprio burro de carga mesmo. É pequenininho, mas aguenta o tranco. Tem uma imagem mais para frente que compara o motor elétrico e o motor hidráulico. Vai dar para ver perfeitamente a diferença, os dois motores com o mesmo torque assim, e dá para ver a diferença de tamanho, é quase umas 10 vezes maior o motor elétrico em comparação com o hidráulico. Temos aí também a fácil instalação dos elementos hidráulicos, embora eles sejam um pouquinho mais robustos que os automatismos pneumáticos, nós conseguimos também usá-los lá instalá-los de forma fácil, né? Fazer a instalação deles bem tranquilamente. Tem alguns problemas que a gente vai ver lá no laboratório mesmo, que é a parte de contrapressão lá que fica acumulada nos nossos automatismos, mas isso aí, comparado aos benefícios, é um pequeno, uma farpinha ali, não vai afetar muita coisa não. O sistema então vai ser seguro contra sobrecarga, então se você estiver trabalhando ali com umas cargas muito elevadas, e o seu sistema não aguentar essas cargas, ele vai conseguir ali fazer, por exemplo, um movimento para deixar a carga no lugar sem estragar o seu sistema. E temos aí a alta potência do nosso sistema e está diretamente relacionado com a força aí que a gente vai usar. Aí temos a tabelinha aqui, eu devia ter colocado aquela tabela é, a mais bonita que eu tinha feito, mas tudo bem. A principal coisa que temos para destacar aí do hidráulico, as suas desvantagens, são esses 3 itens aí, que basicamente vai ser o nosso custo de compra, que vai ser elevado comparado aí ao pneumático. O elétrico tem quase a mesma parte do custo de compra. O custo de operação vai ser alto também, porque você vai ter que ter uma troca ali do nosso fluido hidráulico depois de um certo tempo.
E também temos o custo de manutenção também, que vai ser alto. Então, essas são as principais desvantagens dos nossos sistemas hidráulicos, que vão ser mesmo relacionados aí à parte financeira. Temos também o que acontece é que essas diversas transformações de energia para potência útil. O que vai acontecer? Nós vamos pegar o líquido, vamos comprimir ele através de uma bomba, aí vamos usar esse líquido para transformar em energia mecânica. Então, basicamente, ali vamos ter transformação de elétrica da bomba para a mecânica, aí essa energia mecânica da bomba vai vai pressurizar o fluido, então vai transformar em energia hidráulica e a energia hidráulica vai ser transformada em mecânica. Então vamos ter 4 conversões de energia aí, o que não é bem eficiente, mas tem umas perdas, mas acaba que isso também não vai ser tão pesado assim. Também temos aí o perigo de incêndio devido ao fluido hidráulico ser inflamável, mas podemos combater isso também adicionando aditivos, que vai ser, vamos ver daqui a pouco também. Certo. Voltamos então à pergunta 1. Quando nós vamos usar os sistemas hidráulicos? Vamos ver então as aplicações, onde ele é usado. Principalmente aí, nós já falamos, né, já passei o tema do trabalho para vocês, na parte de construção civil e mineração, onde vamos precisar de aplicação de força em uma carga absurda, então vamos usar os cilindros hidráulicos para esse tipo de sistema. E uma aplicação comum que nós usamos no dia a dia é o freio hidráulico, que basicamente nós temos o pedal do freio, né, que vai fazer a compressão aqui do fluido e vai fazer a atuação lá sobre os freios no cilindro da roda. Então conseguimos essa compressão de fluido aí de maneira manual, né? Nem vamos precisar de um automatismo tão complexo. Também temos a direção hidráulica. Tinha um exemplo de direção hidráulica de um curso uma vez que eu fiz, talvez eu mande para vocês também darem uma olhada, mas aí é uma coisa mais complexa que nós não vamos aplicar tanto na disciplina. Os circuitos que a gente vai usar, principalmente hidráulicos, eles são bem mais simples, não vai ter aqueles métodos de cascata com 3 grupos, porque tem várias complexidades em relação aos circuitos pneumáticos que a gente vai ver também. Então, já já chegamos lá. Alguns outros tipos de aplicação, nós vimos que os sistemas hidráulicos lá podem ser usados na indústria, né, para fazer movimentos rápidos. Os sistemas pneumáticos, desculpe. Os sistemas hidráulicos vão poder ser usados desde a parte lá de aeronaves, né, para movimentação dos flaps das asas, desde prensas hidráulicas, que esse vídeo aqui eu acredito que é fake, nem sei porque eu coloquei aqui, esse tanto de quebrar o Nokia não existe não. Mas popularizou bastante aí na internet um tempo atrás de fazer essa compressão aí de alguns itens com a prensa hidráulica. Quem já está aí nas equipes de competição provavelmente já tem uma experiência maior com a prensa hidráulica do que os outros companheiros aí. Então, quem quiser depois pergunte os colegas aí que fazem parte dessas equipes. O único problema é que a prensa hidráulica que eu mexi aqui na faculdade, eu acho que era manual, né, gente? Daria para fazer uma coisa aí mecânica ou uma coisa com circuito hidráulico no futuro, talvez. Outras aplicações também, não sei se eu devo ter mostrado esses vídeos, não me lembro. Por que que não? Os vídeos não estão iniciando, não, gente. Não sei o que aconteceu. Mas basicamente essa aplicação aqui é mostrando uma retroescavadeira, o operador fazendo o carregamento dela no caminhão para fazer o transporte dela a longas distâncias. Então você consegue ter um controle tão preciso ali que você consegue estacionar, posicionar todo o maquinário de maneira precisa ali em cima de uma carroceria que é até pequena comparada ao tamanho da máquina. Também temos aí a prensa hidráulica maior, que é usada aí para forjamento da parte naval lá,
seja a parte dos motores de navios de carga. Pois quiserem, deem uma olhada nos links. Certo, podemos também, podemos, além da aplicação, podemos ter uma classificação para esses nossos sistemas hidráulicos. Nós classificamos eles, então, em relação à aplicação, aí temos os sistemas de pressão contínua ou sistemas de pressão intermitente, que seria aí pausada, né, que você usa um pouco, depois pausa. Podemos ter a classificação em relação ao tipo de bomba, se a nossa vazão é constante ou variável. O controle da direção pode ser de uma via, controlado por válvulas, ou duas vias, com bombas reversíveis. Então, principalmente de motores lá, você consegue fazer essa parte aí de duas vias, onde você consegue alterar a ida e a volta. Certo? E podemos usar a classificação em relação à pressão nominal do sistema, que é a que a gente vai usar mais comumente. E, basicamente, você consegue definir a partir de um intervalo de pressão qual vai ser a classificação desse nosso sistema. Então, por exemplo, um sistema aí com pressão entre 35 e 84 bar, ele vai ter média ou alta pressão. Então, essa parte aí é bem importante quando nós vamos trabalhar com os nossos sistemas hidráulicos. A pergunta 3: como funciona o sistema hidráulico? Na verdade, tinha que ser pergunta 4, depois eu altero isso aqui. No sistema hidráulico, vamos ter algumas partes diferentes do nosso sistema pneumático. A primeira delas vai ser a fonte de energia. Podemos comparar ali até a própria parte da fonte de energia do sistema pneumático, né? Lá como que a gente faz a ativação do compressor. Aqui no caso, podemos usar o motor elétrico ou a combustão. Também é bem parecido lá com o hidráulico. Temos a parte de geração, que aí podemos comparar com a parte de produção do sistema pneumático, né, que no caso aqui, no sistema hidráulico, vamos usar as bombas para comprimir o nosso fluido, vamos ter o reservatório para armazenar esse fluido ali, para a bomba puxar ele e fazer essa compressão, e temos a parte aí também de motores e acumuladores, que no caso esses motores também estariam relacionados lá na parte de trabalho. Certo. Temos também os filtros, que nós vamos ver na próxima aula, e acumuladores também, que é uma parte importante do nosso sistema hidráulico. Temos aí o grupo de controle, que vai ser as nossas válvulas de comando. Nós vimos em aulas lá, nas primeiras aulas de válvulas hidráulicas. E temos o grupo de atuação, que basicamente vai transformar a potência hidráulica em mecânica. Então, vamos ter aí os nossos atuadores lineares, não lineares, como os cilindros e os motores. E temos o grupo de ligação, que vão fazer conexão entre os grupos de geração, controle e atuação, que vai ser aí as nossas conexões, tubos e mangueiras. E, por fim, vamos conseguir executar o trabalho a partir de todos esses grupos. Então, a sequência é bem parecida lá com o nosso sistema pneumático também, né? Só que é um pouco menos linear do que a gente tinha visto. E aqui no caso, principalmente reservatório e bomba, vai acabar tendo um círculo aqui, porque a gente tem que fazer a compressão. Aqui no caso temos o nosso reservatório, o nosso fluido está aqui dentro se movimentando. Vamos ter aí um filtro na parte de sucção da bomba, né, que ele vai fazer a filtragem antes de entrar na bomba. Nós não queremos que a nossa bomba estrague. Essa bomba está sendo ativada por um motor elétrico. Aí vamos ter esse conjunto aqui do motor e da bomba. Vai fazer a compressão. Vai ter outro filtro aqui, que vai ser o filtro de pressão. A gente também vai ver isso mais na frente. E isso aqui vai mandar para o nosso sistema. Aí depois que a gente usar esse nosso sistema, nós mandamos de volta aqui para a nossa linha de retorno, onde vamos ter um filtro de retorno, aqui no caso um filtro com bypass, né, para evitar aí qualquer sobrecarga na quantidade de partículas que tiver aqui, e vamos enviar para o nosso reservatório. Então tem todo esse ciclo.
nós não podemos fazer igual lá na pneumática, que nós jogávamos o ar para a atmosfera. E, no caso, o fluido hidráulico, ele é contaminante. Tem problemas ambientais aí se você descartar. Então, geralmente, quando você compra ele, as próprias empresas que vendem ele, quando você vai fazer o descarte, elas recolhem esse fluido. Então, a gente também vai ter um capítulo dedicado aí para os próprios fluidos, né? Uma aula dedicada para os filtros. Vamos ter uma aula dedicada só para as nossas bombas, como a gente teve lá para o compressor. Vamos ter uma aula dedicada só para o reservatório. E hoje vamos falar um pouco sobre o nosso filtro também, ou nosso fluido, desculpe. Só continuando então, basicamente o nosso circuito hidráulico básico aí, a gente vai ter a representação do nosso reservatório, aí temos o nosso conjunto bomba e motor, aqui tem outras válvulas, válvula de regulagem de pressão, a válvula aí de controle unidirecional, aí temos o nosso filtro de retorno com bypass, temos a nossa válvula de comando, que é uma válvula 4x4, que vai ser a padrão aqui que nós vamos utilizar nos circuitos hidráulicos. E temos aí algumas válvulas de controle de fluxo e os nossos automatismos. Então, temos aí a representação lá que a gente vai fazer a montagem no FluidSim, uma representação mais próxima da real que a gente vai utilizar. Então, basicamente, temos todos esses componentes aí, alguns bem parecidos lá com o pneumático, né? É uma número, o filtro. O reservatório vai ser um pouquinho diferente do hidráulico. A bomba lá a gente poderia comparar com o compressor que está sendo acionado para o motor. As válvulas vão ter o princípio de funcionamento praticamente o mesmo e também o cilindro hidráulico. Aí, como eu falei, né, o nosso circuito, se vocês perceberem, o nosso fluido vem em uma direção, vem aqui pela bomba, passa, vai ser atuado lá. Nesse caso aqui, ele está fazendo retorno e o fluido do retorno está voltando para o nosso reservatório. Se fosse o contrário, né, o fluido estava vindo aqui para o avanço e o fluido aqui do retorno estaria retornando para o nosso reservatório. Então, vai sempre ter esse fluxo de ida e de volta lá para o reservatório. Certo? Então, vou parar aqui por enquanto, que eu divido as aulas entre a parte de introdução de sistemas hidráulicos e na próxima aula falamos aqui dos fluidos, que basicamente vai ser uma aula subsequente a essa, ou seja, eu vou postar no mesmo dia. Então, até a próxima.